Olá! A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o Pastor Carlos. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5 ao 14. Diz assim: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o trazer, naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e as guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandequeu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa, e segue-me. E saindo, seguiu. E não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual, por si mesma, se lhes abriu. E, saindo, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu a porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava diante da porta. Irmãos, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. O que parecia impossível aos homens foi resolvido por Deus através da oração. Cadeias caíram, portas se abriram e o livramento chegou. Quando a igreja ora, o céu se move. Nenhuma prisão é forte demais quando o povo de Deus clama em unidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós cremos no poder da oração. Assim como o Senhor ouviu a igreja e enviou o teu anjo para livrar Pedro, nós clamamos hoje por livramento, portas abertas e cadeias quebradas. Visita aqueles que estão presos por problemas, medos, enfermidades e situações impossíveis. Entra com providência, com poder e com resposta do céu. Que toda porta de ferro se abra e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, se inscreva e compartilhe.